Pois é, agora eu vou trazer aquela informação que eu cheguei a mencionar há pouco. A defesa de Jair Bolsonaro negou que ele tenha descumprido medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes e o suposto plano de pedir asilo político para Javier Milei na Argentina. Em nota, os advogados afirmaram que receberam com surpresa o indiciamento do ex-presidente por coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. O ministro determinou que Jair Bolsonaro seja ouvido em até 48 horas pela Polícia Federal para explicar as supostas ilegalidades. Aliados diretos do ex-presidente e até integrantes da defesa manifestaram preocupação com o futuro de Bolsonaro, afirmando que o STF pode usar as acusações da Polícia Federal para converter a prisão domiciliar em preventiva, em regime fechado, numa prisão convencional, mas muito possivelmente em uma unidade militar. Segundo reportagem do Estado de São Paulo, a Polícia Federal, inclusive, já teria começado a preparar uma cela na Superintendência do Distrito Federal para uma eventual prisão de Jair Bolsonaro. Começar essa com o Cristiano Beraldo. As informações que indicam que a Polícia Federal estaria preparando uma cela em Brasília para a possível decretação de prisão preventiva do ex-presidente. Você, Beraldo, que é preciso considerar a partir do indiciamento, as informações que foram divulgadas? Você não estava no programa hoje, sei que estava em voo, mas nós fizemos a leitura aqui praticamente em tempo real da divulgação daquele arquivo que teria o objetivo de formalizar um pedido de asilo político à gestão de Javier Milei. Enfim, várias informações que é preciso considerar nesse momento. Renato, chama atenção o ex-presidente guardar no seu telefone ou em algum dispositivo uma minuta de pedido de asilo depois de todo o trabalho que deu, todo o problema que criou a tal minuta do golpe. Então, era de se supor que esse tipo de documento, até porque ele, em várias oportunidades, disse que não iria embora, que apesar de acreditar que morrerá na prisão, que será assassinado na prisão, mas que ele não ia embora. Teve aquele episódio da noite passada na Embaixada da Hungria, e aí agora surge esse documento que seria uma minuta de pedido de asilo na Argentina. Primeiro, não é crime nenhum você ter um documento dessa natureza com você. Está ali, enfim, expressa, supostamente foi escrito sob orientação dele, ou foi enviado para ele avaliar, enfim, sei qual é o contexto daquele documento, mas ele tem todo o direito, inclusive, de pedir o asilo. O governo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, que assistiu ao governo brasileiro usar o nosso dinheiro para mandar um avião da FAB resgatar uma ladra, uma corrupta que roubou dinheiro do povo peruano, e aí condenada de forma legítima e soberana pela justiça peruana, recebe esse tratamento VIP do Brasil, que manda um avião da FAB lá buscá-la para ela viver aqui no Brasil, aí no Brasil livre, leve e solta. A Suprema Corte não deu um pio, não reclamou de invasão de soberania, não reclamou do desrespeito que é esse ato do governo brasileiro com o judiciário peruano, simplesmente ficou quietinho. Aí agora faz um carnaval com absolutamente tudo. E aí o que me chama a atenção não são os aspectos que têm a ver com Jair Bolsonaro. O que chama a atenção é essa constante de dois pesos e duas medidas. A Corte, por exemplo, está vendo supostamente, enfim, pelas notícias que a gente tem, está avaliando essa prisão preventiva numa cadeia militar, ou seja lá onde for, Jair Bolsonaro, como uma vitória pessoal. Naquele contexto de, olha, teu filho está lá caçando o nosso visto, articulando para ter lei Magnitsky aqui, nós vamos colocar na cadeia. Vamos ver quem mais sofre nessa história. Só que com isso, esse excesso de arrogância vai fazendo com que Jair Bolsonaro, preso numa cela comum, uma coisa ele está em casa, outra coisa ele está ali numa cela comum, num presídio e tal, isso vai, obviamente, gerar uma comoção ainda maior junto aos seus apoiadores.
Então, nem a leitura política, nessa dinâmica, nem essa leitura é feita de forma correta. Então, vejo uma sucessão de atropelos, uma série de decisões atabalhoadas, uma lógica que só faz sentido para eles, mas que não tem conexão com a realidade. Eles estão achando que vão eliminar, né? O próprio presidente da corte disse que venceram o bolsonarismo, mas eles é que estão cuidando de alimentar e fortalecer esse bolsonarismo cada vez mais. Você, Bruno Musa, a partir dessas informações que foram pescadas na operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora a divulgação desses arquivos, né, muitos arquivos em PDF, fotos ou prints de mensagens e, claro, muitos arquivos em áudio, né, conversas, interações do ex-presidente com outras pessoas. Pastor Silas Malafaia, os filhos, especialmente essas duas figuras, ganharam as manchetes no dia de hoje e de ontem. Mas a partir da divulgação desses conteúdos, você acha que faz sentido? O cenário parece propício para a decretação de uma prisão preventiva em regime fechado, Musa? Veja, o cenário parece propício há muito tempo, uma vez que são poucos que detêm a caneta e esses poucos são vítima do processo e mostram publicamente como eles têm raiva e não gostam do réu. Então, basicamente, esse juízo ele foi decretado antes mesmo de ter começado. O que é uma pena, independente de goste ou não do Bolsonaro, é uma pena porque a Constituição brasileira está simplesmente sendo rasgada e traduz numa insegurança jurídica brutal que afeta tudo aquilo que nós falamos, até a ponta do mais pobre quando ele sai para comprar um pãozinho. Afeta toda essa cadeia produtiva. Agora, me chama muita atenção porque no Brasil, até onde me consta, pela Constituição, se é que ela vale alguma coisa, toda investigação ela deve ser mantida em sigilo. E o processo deve ser mantido público. No Brasil, a gente tem gastos governamentais mantidos em sigilo, uma investigação que se torna pública, áudios que vazam rapidamente, documentos que sequer têm datas e assinaturas, como nós mencionamos ontem aqui, um pedido de asilo que supostamente colocam como crime, como inclusive, se não me engano, no artigo 14, na Carta da ONU de 1948, fala que qualquer perseguido político tem o direito de pedir o asilo, ou seja, aonde está o crime nisso? Agora, no Brasil, tudo que tem a ver com o oponente do regime brasileiro atual, do governo atual, parece que vaza rapidamente. Agora, não vaza nunca. Lembra das imagens do aeroporto de Roma? Do celular do Adélio? Tudo isso some muito facilmente. O que interessa às pessoas de turno, aos burocratas de turno, que é justamente condenar sem ter um motivo para tal, o que nós vemos é que vazam determinadas informações de maneira muito rápida e tentam atribuir a esse vazamento a simples mensagens privadas como se fossem criminosas quando sequer constam na Constituição. Então tudo isso atribui uma falta de segurança jurídica absurda e mesmo isso que aparece aqui na nossa tela. Se a PF já está preparando a cela, será que ela já sabe, portanto, que haverá uma decisão? Como é que ela sabe disso? Se fosse um cidadão convencional, isso tudo estaria acontecendo? E ele é um cidadão convencional, ele é um ex-presidente, mas ele é um cidadão antes de tudo. Então, por que esse vazamento? Será que ninguém questiona isso? Que essas investigações deveriam também ser mantidas sob sigilo? A investigação, sim. Então, está completamente tudo invertido no Brasil.